Eu fui criado em uma casa com muita liberdade religiosa. Meus pais sempre foram espíritas kardecistas e eles nunca me obrigaram a fazer nenhum tipo de rito religioso. Eles sempre me deixaram totalmente aberto para fazer o que eu achar que eu deveria fazer no que tange a minha espiritualidade. Minha família, de maneira mais ampla, avós, tios, tias, são todos católicos, E muitos são católicos praticantes e muito envolvidos com a prática religiosa. Até um dos meus sobrenomes é diretamente derivado de uma família extremamente católica na Itália, Mas eu nunca tive problemas com isso e cresci com essa sensação de que eu poderia simplesmente seguir o meu caminho, sem ninguém me falando o que eu tenho que acreditar e o que é certo e o que é errado. Só que em um determinado momento eu fui exposto ao catolicismo da pior maneira possível. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu era muito jovem eu fui colocado num colégio de freiras, porque era um colégio que tinha uma boa educação. E enquanto eu estava neste colégio, havia sido dito de que havia liberdade religiosa e que você poderia acreditar no que você quisesse, que ninguém ia te forçar nada. Mas o que eu encontrei lá foi algo muito diferente dessa realidade, que eu fui basicamente forçado a entrar nas missas. Eu fui forçado a participar de, por exemplo, matérias como ensino religioso. Caso contrário, eu teria que fazer exercícios de matemática ou eu tinha que ficar na coordenação, e era bem evidente que se eu não jogasse o jogo como eles queriam, eu seria punido por isso. Então, não havia liberdade religiosa. E eu sou um cara que eu tive sempre muita dificuldade de me conformar com coisas que são impostas a mim. E eu cresci com essa coisa dentro de mim, essa rusga, Essa sensação de que eu fui oprimido por um sistema que eu não concordo, E você sabe muito bem que quando a gente é adolescente isso dói muito na gente, E aí eu fui crescendo e eu decidi que isso não era para mim, que esse negócio de religião era coisa de gente louca, que eu não ia acreditar em Papai Noel, que eu não tinha nada a ver com essa história e que eu preferia me declarar como ateu. Ou seja, não existe Deus, isso é tudo uma coisa louca que as pessoas inventam para se consolar, não faz sentido nenhum. Então eu assumi esse rótulo e me tornei um daqueles não só ateus silenciosos, como confrontadores. Eu sentia um certo prazer em ficar questionando e confrontando as pessoas e colocando elas em saia justa para provar que as crenças dela não faziam sentido. Eu fui assim por muito tempo, Até que um dia eu conheci um senhor, que provavelmente já não deve mais estar neste plano de existência, que ele era teólogo. E eu nunca vou esquecer da conversa com ele. Era um japonês, assim, bem velhinho. Ele ia na loja do meu avô. E aí ele falou assim pra mim. Um dia ele veio me perguntar sobre religião. Não lembro exatamente qual era o contexto, faz muito tempo. Eu devia ter os meus 15, 16 anos de idade, alguma coisa assim. Sou um pouco ruim com cronologia, tá? E ele me perguntou assim, mas o que você acredita? Eu falei, não acredito em nada. Pra mim isso é tudo loucura. Eu acredito na ciência, Ou seja, no que é observável, repetível, praticável, empírico. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, mas existe Deus? Eu falei, não, claro que não existe Deus. E ele falou assim, bom, então isso significa que você é Deus. Aí eu fiquei totalmente confuso. E aí ele começou a me explicar. Ele falou assim, olha, Júlio, você não saber se Deus existe é totalmente compreensível, Se você olha para o mundo à sua volta, para o universo, para a galáxia, enfim, para tudo que nos cerca, e você fica se questionando, será que existe um Deus? Essa é uma postura válida. Agora, para você dizer que Deus não existe, você precisa conhecer os 4 cantos do universo. Você precisa conhecer tudo o que existiu, tudo o que existe e tudo o que existirá para ter certeza absoluta de que em toda a existência que nos cerca não houve nunca um Deus. Logo, para você fazer essa afirmação, você precisa se tornar Deus. Você precisa ser onipotente e onisciente. Aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, é verdade? Para eu dizer que Deus não existe, eu tenho que conhecer tudo. E se eu conheço tudo, eu sou Deus. E como eu não conheço tudo, eu estou apenas sendo um prepotente. E aí ele me quebrou por completo aí, sabe? Eu fiquei completamente confuso, falei, caramba, é verdade? A partir desse dia, eu não me declarei mais ateu, Eu apenas era um cara que, acho que o termo mais aproximado era agnóstico, Eu fui mais agnóstico, Ou seja, eu entendia que eu não sabia se Deus existia, mas legal se ele existir, e eu vou tentar viver uma vida boa, porque beleza, a vida boa para mim, ela não só faz sentido espiritual, como ela faz sentido prático, Quando a gente tenta ser uma pessoa boa, a gente colhe coisas boas e a vida se torna menos sofrível. E de quebra, se Deus existir, que massa, eu saio ganhando com ele também. Essa era a lógica que eu estava aplicando na minha vida,
E isso me acompanhou por muito tempo. E as coisas foram avançando, né? E eu fui envelhecendo, e é engraçado que conforme a gente vai envelhecendo, e não que eu seja velho, né? Hoje eu estou com apenas 34 anos, né? Você vai passando por experiências muito dolorosas na sua vida, né? Você vai ser enganado, você vai ser traído, você vai ser roubado, você vai passar por muitas coisas ruins. Todo mundo vai passar por isso, né? Não é, eu não sou especial por isso. A vida ela é repleta de sofrimentos no cardápio, não tem jeito, né? Então por conta disso, especialmente depois que as minhas filhas nasceram, eu comecei a pensar muito sobre qual é o próximo passo, né? Para que eu vou deixar um legado? Se de fato eu vou morrer, qual é a graça de deixar bons filhos? Faz algum sentido? Faz sentido continuar em frente? E eu comecei a perceber que eu estava lentamente tendenciando para o niilismo, né? E o niilismo ele é um buraco perigoso, né? Ele é um buraco muito perigoso porque ele começa a te levar a uma constatação que é muito triste, que é nada faz sentido. Se nada faz sentido, é melhor parar de existir. Essa é uma constatação que eu não queria chegar. Por quê? Porque eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que esperam algo de mim. Eu não posso simplesmente abandonar o jogo. Isso não seria justo e seria covardia da minha parte. É muito mais jogo enfrentar o desafio, já que eu coloquei a moedinha no fliperama, eu vou até o final, né? E se a morte ela é inevitável, que ela venha quando ela quiser e não quando eu causá-la. Então eu decidi que eu não ia por esse caminho, né? E aí eu comecei a procurar por bases, por alternativas, por formas diferentes de pensar. E eu me deparei com, obviamente, uma das grandes influências que você deve ter percebido que eu possuo, que é Jordan Peterson, né? Eu li o livro dele, 12 Regras para a Vida, um antídoto ao caos. E no começo eu comecei a ler aquele livro com um pouco de preconceito, porque ele referencia muito histórias bíblicas para construir conceitos associados ao comportamento humano. E eu fiquei um pouco assim, tá bom, o que eu quero saber de Adão e Eva? Não tem nada a ver essa história, tá? E fui meio que devorando, e entendendo, e fui avançando, né? Depois dele eu li o Beyond Order e comecei a consumir vários podcasts do cara e comecei a entender a visão filosófica dele sobre a religião. E aquilo ali eu achei legal. Eu achei legal a forma como ele aplicou lógica na existência divina. Mas eu ainda não estava pronto para isso. Eu ainda não era para mim. Eu continuei com a narrativa de que eu vou ser uma pessoa boa, eu vou tentar evitar o sofrimento para os outros o máximo que eu puder, e isso é o suficiente. Se eu for para o inferno sendo uma pessoa boa, aí tá tudo errado, né? A existência foi construída de forma errada. Era assim que eu pensava, né? Mas ficou ainda uma coisa ali dentro, né? Ficou um buraquinho ali que ficava coçando e incomodando, cara, em alguns momentos. Aí eu comecei, e foi muito engraçado assim, ó, porque eu só fui passando os dias. As coisas foram avançando, né? E aí e é engraçado que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Vai parecer um pouco enrolado aqui na explicação, mas é porque eu estou pensando enquanto eu falo com vocês, tá? Mas enfim. Aí o que aconteceu que eu estava treinando, correndo, e eu comecei a ouvir um livro que é o The Warrior Poet Way, do autor John Lovell. É um cara muito legal, que ele tem até um canal no YouTube chamado Warrior Poet Society, onde ele fala sobre o quão importante é que um homem seja tanto guerreiro quanto poeta. E nesse livro ele conta a jornada dele nesse processo de construção dele como um homem, como um poeta, né? Deixa eu dar uma pausa rápida por conta do avião. Acho que ele já está longe o suficiente. Bom, continuando. E aí, eu gosto de ouvir isso via audiolivro, né? Eu assino aquele Audible e eu gosto de ouvir livros, né? Muitas vezes é uma forma legal de eu, enquanto treino, eu estou consumindo alguma coisa diferente. E eu estava correndo e ele chegou na parte onde ele conta sobre o processo dele de conversão para o cristianismo. E aí foi muito engraçado, porque eu estava ouvindo ele e aí ele começou a contar e aquilo me deu uma coisa e começou a me dar um comichão por dentro, não estava entendendo o que estava acontecendo, cara. E aí eu ouvindo a história dele, eu fiquei completamente desamparado. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu sentei no meio fio e assim, ó, e suando muito, porque eu estava treinando ao meio-dia, né, naquele sol forte. E cara, comecei a chorar. E eu falando assim, o que está acontecendo, Júlio? Por que você está chorando? E foi muito engraçado, porque eu até me emociono um pouco pensando nisso, porque foi assim, ó, eu não sou um cara que chora do nada. Eu não é tipo, olha o emocionado que viu um negocinho e ficou desamparado. Não foi isso. Foi como se fosse assim, um negócio entrando dentro de mim e eu me desesperei quase, sabe? Eu sentei no chão ali, no cantinho, ainda bem que não tinha ninguém por perto, senão eu ia ficar com uma vergonha terrível. Sentei ali e comecei a chorar
e meio que chorar em silêncio, assim, sabe? As lágrimas saindo, eu falo assim, e em vários momentos eu falei assim, o que tá acontecendo? Eu não estou chorando e as lágrimas caindo. E aí, porque ali ele conta, ele de certa forma contou algo que eu tava sentindo dentro de mim faz um tempo, cara. Uma coisa muito estranha, muito estranha. Existe um determinado trecho do livro que eu não vou conseguir citar de cabeça aqui agora, onde ele fala assim que em um determinado momento eu senti todas as minhas verdades sendo quebradas. Eu senti que tudo que eu sabia foi fragmentado na minha frente. Então eu entendi, eu estava sendo conquistado, eu estava sendo salvo. E aí quando eu li isso que deu realmente essa sensação incrível, assim, porque eu comecei a perceber que eu estava sendo conquistado militarmente contra a minha vontade ao cristianismo. É muito louco assim, eu não sei se você entende o que eu estou te dizendo. É porque eu sou um cara extremamente prático. Bom, você talvez me conheça, eu gosto de pensar nas coisas certinho, eu gosto de planejar tudo certinho. Eu sou muito focado em fazer sentido das coisas. E de repente, cara, eu comecei a não conseguir combater isso. Eu não conseguia combater essa sensação de que algo me chamava. E eu não sou um cara místico, eu não sou um cara que acredita em espírito, em fantasminha. Eu só fui dominado. A impressão que eu tive é que eu fui dominado militarmente. Alguém chegou, me deu um mata-leão aqui e não me deu opções. E eu falei assim, caraca, e agora? Tá, ok, eu entendi, eu preciso ser salvo. É isso que você está me dizendo. Eu preciso, tudo isso que eu senti foi um âmago interno meu falando, Júlio, você tem que ser salvo. Você precisa buscar por isso. E por onde eu começo? E aí eu fiquei ainda mais agoniado, assim, eu fiquei completamente sem chão, porque eu falei, caraca, tá ok, o que eu acredito não é bom o suficiente, tem alguma coisa me empurrando para algum lugar e eu não sei o que é. Eu falei, tudo bem, eu vou dar tempo ao tempo. Eu vou respirar, eu vou esperar um pouquinho isso passar e eu vou ver o que acontece. E foi muito estranho, cara, que nesse momento eu senti coisas muito estranhas, assim, ó. Coisas que eu nunca havia sentido antes, assim, que... Espera um pouquinho. Durante toda a minha vida, eu tentei lidar com um vazio existencial muito grande dentro de mim. Isso me levou a lugares muito sombrios. Tentando fugir dessas inseguranças e dessas incertezas, eu tentei de tudo. Né? Eu já, não é segredo aqui, eu caí pesado, usei várias drogas diferentes, eu me coloquei em situações limítrofes onde minha vida estava em risco. E tudo isso para tentar cobrir aquele buraquinho que estava ali, cara. Eu tinha um ralo que nunca desaparecia, sabe? E depois dessa experiência, cara, foi muito estranho. Parece que alguém botou um plug na pia. Foi desse jeito. Parece que eu tinha um vaso, um balde, tá? Que eu tava jogando água dentro e a água só ia embora, cara. Só ia embora. Tinha um ralo lá no fundo que só sugava. E é como se alguém chegasse e fez assim, ó. Pronto. E a água encheu. E veio uma sensação tão gostosa, uma sensação de pertencimento, de tranquilidade que eu nunca havia sentido na minha vida. E ela tá comigo até agora. É muito estranho, cara. Aí eu falei, ok, eu preciso agradecer por alguém ter feito isso por mim. E eu não sabia por onde, claro, né? A sensação que eu tive é assim, que sabe quando você recebe um presente muito bom e você não sabe quem mandou? Imagina que você recebe o presente que você sempre quis na sua vida, só que você não sabe quem mandou. Essa era a sensação. Aí eu falei, cara, eu preciso começar a enfrentar alguns preconceitos meus, né? Eu preciso tentar entender a quem eu devo agradecer por essa maravilha, né? E foi muito legal isso, porque eu comecei eu falei assim, ó, vou dar abertura para que eu possa quebrar alguns estigmas que eu criei na minha jornada, né? E, por exemplo, uma das coisas que eu tinha na minha cabeça era de que eu não suportava a ideia de
Jesus Cristo como aquele cara de olhos azuis, branquinho, maravilhoso, né, todo coberto de mantos de ouro. Eu nunca gostei daquilo. Eu sempre tive agonia com aquilo. Aquilo me incomodava profundamente porque parecia errado para mim. E aí eu fui assistir aquele seriado The Chosen, né, Os Escolhidos. Tinha a primeira temporada no Netflix e tem um aplicativo deles onde você assiste todas as temporadas de graça também, né? Então se você quiser assistir eu recomendo. E o que eu vi ali foi muito legal. O que eu vi naquele seriado pela primeira vez na minha vida foi um Jesus Cristo que não era, sei lá, que não soava um semideus inalcançável. Ele era uma pessoa que, hora ou outra, fazia piada, que se divertia, que bebia vinho, mas que fazia os trabalhos como filho de Deus. E aquilo foi muito legal, cara. Eu falei assim, caramba, isso aqui faz sentido para mim. É um cara que tem um modelo de conduta para que todos possam seguir. E aí, a partir daquele momento, eu entendi, ok, então talvez eu tenha visto as coisas de uma forma errada, ou tenha me apresentado as coisas de forma errada. E aí, uma vez que eu assisti o seriado, ainda não terminei de assistir, estou assistindo, né? Falei, ok, vou fazer minha tentativa com a Bíblia. Comprei aquela Bíblia King James, não consegui, escrita muito difícil. Agora, recentemente, comprei aquela Bíblia de estudo, a Thompson, e estou adorando ler o que está escrito ali. Eu estou agora devorando o livro Eclesiastes. E eu tô adorando ver o que tá escrito ali, porque tem uma coisa, cara, eu tinha muito preconceito até mesmo com a Bíblia, né? Pra mim era só um livreto de fábulas que a gente escreveu para se sentir melhor com a existência. Só que uma coisa é incontestável, eu sempre uso esse exemplo e eu uso aqui. Imagine que eu te peça para você escrever uma redação, só que você tem um objetivo, a sua redação tem que ser lida pelos próximos 2000 anos. Eu duvido que você ia conseguir. Ou seja, se um livro desse, velho, todo remendado, com vários autores, com várias traduções, persistiu por 2000 anos, isso significa que alguma coisa de valor ele tem. E aí, depois de passada toda essa minha fase de deslumbre, né? Talvez seja esse o termo, eu comecei a aplicar minha racionalidade de novo. Eu comecei a olhar para tudo isso mais uma vez como o Júlio pragmático, né? Como o Júlio mais voltado para a ciência. E eu entendi a parada, eu entendi o negócio. Veja, Jesus Cristo, existindo ele ou não, ele é o modelo de ser humano que nós devemos tentar ser. Ele é a representação da capacidade utópica de um ser humano. Ou seja, um homem bondoso, que se importa com os outros, que ajuda sempre que possível, que não se retrai quando acredita em algo. Ou seja, ele é a expressão do que seria a dita perfeição humana. E, logo, seguir a Jesus Cristo, perseguir os ideais de Jesus Cristo, é tentar ser como ele, ou seja, tentar atingir o seu máximo potencial. Não é à toa que a palavra pecado significa errar o alvo. E qual é o alvo? É ser mais próximo de Jesus Cristo, logo, ser mais próximo da melhor versão que um ser humano pode ser. E aí eu entendi o negócio todo, que basicamente nós estamos falando aqui de um mecanismo que, independente de ser mitológico ou factual, ele nos move para tentar construir algo de bom na nossa existência. E isso para mim é suficiente. Ou seja, o Júlio, que só queria ser bom porque ser bom é importante, somou-se com o Júlio que agora acredita no ideal de Jesus Cristo e fundiu-se em um só. E na minha cabeça tola, eu consegui aplicar lógica na crença cristã. E eu estou muito feliz por isso. Eu estou muito feliz de hoje ter feito as pazes com essa sensação. Eu fui salvo, cara. E não só fui salvo, como eu agora tenho um modelo factual a seguir. E eu derrubei a minha prepotência, a minha arrogância de achar que eu sei de tudo e de que a ciência sabe de tudo. E eu estou mergulhando em um livro onde centenas de milhares, na verdade milhões de pessoas passaram a sua vida lendo para aprender alguma coisinha. Eu não posso estar de fora dessa festa também, eu também quero aprender. Então está sendo uma experiência incrível. Eu ainda tenho muitos preconceitos, eu tenho muitos preconceitos ainda com a igreja, eu tenho muitos preconceitos com uma série de coisas, mas eu estou num processo. Eu nunca, se o Júlio de hoje conversasse com o Júlio de 15 anos, eu acho que eu ia levar um burro do Júlio de 15 anos. Mas está sendo muito legal, cara, está sendo uma experiência maravilhosa. Eu tenho me sentido muito mais certo de mim.
eu tenho buscado por coisas melhores para minha vida, eu tenho encontrado força nos momentos mais difíceis da minha vida com uma energia interna muito grande e eu só posso dizer para você que eu estou feliz. Eu finalmente, cara, quitei aquele buraco negro que me habitava desde que eu era jovem.